Bom, pessoal, então agora retomando, vamos iniciar o estudo propriamente dos princípios processuais constitucionais. Então, começando, primeiro princípio, princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Esse princípio indica que todo e qualquer ato editado pelo poder do Estado, ele é incorporado ao sistema jurídico com presunção de validade, presunção de compatibilidade vertical. Em outros termos, o ato nasce presumidamente constitucional. Essa presunção, ela não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Significa que o ato é passível de controle e, consequentemente, sendo esse ato incompatível com a Constituição, ser declarado inconstitucional. Então, a presunção, ela é uma presunção relativa. Bom, professor, mas de onde surge essa presunção? A presunção nasce a partir da própria ideia de supremacia da Constituição, indicando que todos os poderes do Estado estão vinculados à Constituição. E se todo e qualquer poder do Estado está vinculado à Constituição, nós partimos do pressuposto da presunção que esse poder, quando atue em conformidade com a Constituição. Nós temos que ter aqui uma boa-fé de que quando um poder do Estado pratica um ato, uma conduta, edita uma norma, ele o faça em respeito à Constituição. Nós não podemos partir da presunção de que um poder do Estado ele tem a intenção de descumprir a Constituição, que ele tem a intenção de violar a Constituição. Por óbvio que nem sempre os poderes do Estado respeitam a Constituição. Muitas vezes praticam atos incompatíveis com a Constituição. Mas a presunção não é de incompatibilidade. A presunção é de que o poder ele tenha agido em conformidade com o que determinado na Constituição. Como falado, nós partimos do pressuposto que o poder do Estado, quando age, quando atue, o faça, e aqui vamos chamar de boa-fé. Boa-fé constitucional, o faça em respeito à Constituição e às normas constitucionais. Podemos então dizer que tal princípio, como falado, parte do pressuposto que os atos dos poderes públicos são presumidamente compatíveis com a Constituição. Significa dizer que esses atos são dotados de presunção de compatibilidade vertical. Parte da ideia de que qualquer poder do Estado, quando atua, o faça em respeito à Constituição. Lembrando que todos os poderes do Estado são poderes limitados. O único poder soberano é conferido ao povo. O poder constituinte originário, esse sim, não seria limitado pela própria Constituição. Tanto é que o poder constituinte originário ele pode simplesmente revogar a Constituição vigente, editando uma nova Constituição. Já os poderes instituídos, esses são poderes limitados constitucionalmente. Essa presunção, veja lá, ela se justifica, pois sendo a Constituição fundamento de validade da atuação de todo e qualquer poder, excetuado como destacado, o poder constituinte originário, esse sim um poder soberano, todos os poderes do Estado são limitados. Portanto, o único poder que não sofre limitações decorrentes da Constituição é o poder constituinte originário. Portanto, só podemos partir do pressuposto de que um poder do Estado limitado e vinculado à Constituição, quando atue, o faça em respeito à Constituição. Essa presunção ela é tão importante que a Constituição Federal ela conferiu a um órgão constitucional a função específica de defesa da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Veja o parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. Olha o que diz lá. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese, grife em tese, estamos falando aqui do controle abstrato, segue, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, o AGU, que defenderá, grife, defenderá,
o ato ou texto impugnado. O AGU ele atua, então, como defensor lege. Foi conferido pela Constituição ao AGU, ao Advogado-Geral da União, a função de defender exatamente a presunção de constitucionalidade, a presunção vertical de compatibilidade de leis e atos normativos. Cabe, então, ao AGU se manifestar no processo, se manifestar nas ações do controle abstrato de constitucionalidade, emitindo parecer em defesa da compatibilidade do ato objeto de controle em face da Constituição. Portanto, a princípio, o AGU não pode deixar de defender o ato. O AGU ele garante aqui o mínimo de contraditório necessário a uma ação do controle abstrato, a um processo de natureza objetiva. Por quê? Porque se você tem alguém atacando o ato, aquele que propõe a ADI ataca o ato. Aquele que propõe a ADI pede para que o ato seja declarado inconstitucional. Como nós não temos, em processo objetivo do controle abstrato de constitucionalidade, partes contrapostas, embora tenhamos parte autora, a Constituição confere ao AGU, como dito, a defesa da presunção de constitucionalidade do ato ali atacado. Então, como dito, cabe ao AGU exercer a defesa da presunção de constitucionalidade do ato objeto de controle. A princípio, não pode o AGU deixar de defender o ato. Cabe a ele emitir parecer em favor da compatibilidade do ato analisado em face da Constituição. Mas eu disse que, em regra, ele deve defender o ato. O STF vem mitigando essa obrigatoriedade. O STF destaca que, em 3 hipóteses, o AGU pode deixar de defender o ato atacado. Então, em 3 situações, poderia o AGU deixar de defender o ato atacado. Vamos a elas. Como falado, o AGU atua com fundamento no artigo 103, parágrafo 3º, como defensor legis, defensor da presunção de constitucionalidade. Esse detalhe é importante, defensor da presunção de constitucionalidade do ato objeto de controle. A primeira hipótese, que o STF mitiga essa obrigatoriedade, por isso que você pode afirmar que o artigo 103, parágrafo 3º, conforme o Supremo Tribunal Federal, traz uma obrigatoriedade mitigada. Obrigatoriedade temperada. Porque, embora ele seja obrigado a defender o ato questionado, ele poderia, em hipóteses excepcionais, deixar de defender a norma atacada. E quais seriam essas hipóteses? Primeira hipótese, quando houver, veja lá, declaração anterior de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E qual é o detalhe interessante aqui? Se você já tem uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, em que aquele ato já foi declarado inconstitucional, essa questão retornando ao Supremo, o AGU não está, nesse caso, obrigado a insistir na defesa do ato. E por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, já declarou o ato inconstitucional. Então a presunção que era de constitucionalidade, ela já se inverteu a partir da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Você pode estar aí se questionando, professor, peraí, se já houver uma decisão anterior do Supremo, tendo declarado esse ato inconstitucional, seria possível ao Supremo exercer um novo controle de constitucionalidade em relação a esse ato que já foi objeto de uma declaração de inconstitucionalidade anterior? Sim, por isso você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque nós temos um sistema complexo de controle de constitucionalidade. Perceba que a primeira decisão do Supremo ela pode ter se dado a partir de processo subjetivo, a partir do controle difuso, concreto e incidental, em que o STF declara o ato inconstitucional, mas não elimina o ato do sistema jurídico. Afasta a aplicação do ato para o caso concreto. Declarando, sim, um ato inconstitucional. Posteriormente, é proposta, por exemplo, uma ADI, agora atacando esse ato em abstrato.
instaurando, portanto, o controle concentrado, principal, abstrato de constitucionalidade, exercido a partir de processo objetivo. Aqui, uma vez proposta a ação, o STF ele vai abrir vista para a manifestação do AGU. E o que pode fazer o AGU nessa hipótese? O AGU pode deixar de defender o ato, indicando que ele deixa de defender o ato atacado por já existir decisão anterior do próprio Supremo Tribunal Federal em que o ato foi declarado inconstitucional. Mas muito cuidado, tá? Ele pode deixar de defender o ato, mas se ele quiser, ele pode também insistir na defesa do ato. Então você tem aqui uma obrigatoriedade mitigada. Temos a primeira exceção. Repito, quando já existir decisão anterior do próprio Supremo Tribunal Federal, em que o ato agora questionado foi anteriormente declarado inconstitucional. A presunção aqui, como falado, se inverte. Não haveria mais presunção de constitucionalidade, pois você já tem uma decisão proferida pelo Supremo declarando aquele ato incompatível com a Constituição. Então a presunção já se inverte. Não há mais presunção de constitucionalidade a ser defendida. Exatamente por isso é que, repito, reforço, o AGU poderia, nessa hipótese, deixar de defender o ato atacado, necessário que ele faça a remissão à decisão anterior do Supremo em que o ato foi declarado inconstitucional. Vamos agora à segunda hipótese. A segunda hipótese, em que o AGU pode deixar de defender o ato atacado, é quando a defesa do ato conflitar com a defesa dos interesses da União. Então perceba que pode ser de interesse da União que aquele ato seja declarado inconstitucional. Nesse caso, haveria um conflito entre a defesa da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, prevista no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição, com o artigo 131 da Constituição, que confere ao AGU a defesa dos interesses da União. Então, nesse caso, nós temos um conflito, pelo menos aparente, entre funções constitucionais conferidas ao advogado-geral da União. Vamos ver novamente o parágrafo 3º do 103 e o artigo 131. Olha o que diz o parágrafo 3º novamente. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Então, defenderá o ato ou texto impugnado, função de defensor legis. Vamos agora ao artigo 131 da Constituição. Diz lá: a Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União, olha lá, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei, complementar que dispuser sobre a sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então a AGU também tem como função constitucional a defesa dos interesses da União. Pode acontecer de uma situação específica gerar um conflito entre essas duas funções. Defesa do ato atacado, defesa da presunção de constitucionalidade e defesa dos interesses da União. Como as duas são funções constitucionais, não há hierarquia entre essas funções constitucionais. Então o STF, se valendo do princípio da justeza ou conformidade funcional, ele mitigou a obrigatoriedade do parágrafo 3º, dizendo que seria possível, excepcionalmente, quando a defesa do ato atacado conflitar com a defesa dos interesses da União, que o AGU deixasse de defender o ato atacado. Então, na segunda hipótese, quando a defesa do ato conflitar com os interesses da União, o AGU pode deixar de defender o ato objeto de controle. Vemos, portanto, a segunda exceção. Já a terceira exceção é mais controvertida. Na terceira exceção, nós temos a hipótese da chamada inconstitucionalidade flagrante. Nós vimos, quando analisamos, quando examinamos as espécies de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade flagrante. Inconstitucionalidade flagrante seria aquela hipótese hipotética em que o ato objeto de controle não comporta ou não comportaria qualquer defesa. O ato seria, portanto, flagrantemente inconstitucional. Uma incompatibilidade patente,
Uma incompatibilidade, portanto, flagrante, que não depende de qualquer exame mais aprofundado para que ela seja constatada. Quando você olha o ato, você já visualiza que esse ato é incompatível com a Constituição. Então diz o STF, se você tem uma situação de inconstitucionalidade flagrante, que o ato não comporta qualquer defesa, como obrigar o AGU a defender o indefensável? Então a AGU poderia deixar de defender o ato atacado quando se tratar da chamada inconstitucionalidade chapada, flagrante ou evidente. Eu disse para vocês que essa hipótese ela é mais controvertida. Eu, por exemplo, sou contrário a essa exceção. E por que eu sou contrário à exceção? Primeiramente, porque todo e qualquer ato nasce presumidamente constitucional. Não há presunção de inconstitucionalidade flagrante. Não há presunção de inconstitucionalidade chapada. Se todo ato nasce presumidamente constitucional, em algum momento do processo de criação desse ato, eu tenho algum argumento favorável à compatibilidade do ato em face da Constituição. Não estou dizendo que é o melhor argumento, não estou dizendo que o argumento seja sequer aceitável. O que eu estou dizendo é, durante todo o processo de elaboração do ato, por exemplo, durante o processo legislativo, você tem alguma manifestação, algum argumento favorável à compatibilidade daquele ato. Afinal, no processo legislativo, você tem, por exemplo, as comissões temáticas, a CCJ, se manifestando em relação àquela proposição. Se manifestando tanto pela constitucionalidade como pela inconstitucionalidade da mesma. Você tem o Congresso aprovando. Uma vez aprovado, por exemplo, o projeto de lei pelo Congresso Nacional, ele remete ao presidente da República, que também exerce controle de constitucionalidade, que pode vetar se ele entender que o ato é inconstitucional. Mas o presidente sanciona. Sanciona porque entende que o ato é constitucional. Então veja, o Congresso emite parecer pela constitucionalidade, CCJ. O Congresso aprova o projeto de lei, remete ao presidente, o presidente entende que é constitucional, sanciona esse projeto de lei. Promulga e publica, portanto, a lei. Será que durante todo esse processo de elaboração, por exemplo, de uma lei, nós não temos nenhum argumento favorável à compatibilidade desse ato em face da Constituição? Por óbvio que temos. Não estou dizendo que os argumentos convençam. Não estou dizendo que os argumentos sejam argumentos robustos. Mas que existe sim algum argumento, deve existir. Por isso você tem todo um processo legislativo em que a proposição legislativa é apreciada pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional se manifesta pela sua constitucionalidade. O mesmo acontece com o presidente da República. Logo, não há que se falar em constitucionalidade flagrante. Mas um argumento importante. Veja só, diz o STF que poderia o AGU deixar de defender o ato quando se tratar de inconstitucionalidade flagrante. Mas, como eu disse, a inconstitucionalidade flagrante ela vai depender de uma declaração a ser emitida pelo STF. Essa possibilidade, portanto, seria uma situação submetida não a um termo, mas a uma condição, a um evento futuro e incerto. Ou seja, você estaria conferindo ao AGU a possibilidade de deixar de defender o ato atacado, sendo que essa possibilidade de não defender o ato, ela estaria condicionada a uma futura declaração de inconstitucionalidade. Mas se o STF posteriormente declara esse ato constitucional, o AGU não poderia ter deixado de defender o ato, pois não é situação de inconstitucionalidade flagrante. Espera aí, mas o processo não retorna. Então visualize, é proposta ADI, em que se pede para o ato ser declarado inconstitucional. O STF, portanto, cita o AGU. Cita o AGU, que deverá defender o ato. Veja, o processo caminha para frente, não para trás. O AGU deixa de defender o ato, alegando inconstitucionalidade flagrante. O processo se encerra? Não, o processo prossegue. Eu vou ter, inclusive, manifestação do Procurador-Geral da República, como custos legis. Podendo o Procurador-Geral da República se manifestar tanto pela constitucionalidade como pela inconstitucionalidade do ato. Vamos imaginar que o Procurador-Geral da República emita um parecer dizendo que o ato é
constitucional. Opa, perceba que já não há inconstitucionalidade flagrante. Mas o processo prossegue. O processo prossegue, chega, portanto, ao seu derradeiro momento em que o STF se manifesta em relação à constitucionalidade ou não daquele ato submetido à apreciação. O STF não está vinculado aos pareceres emitidos, tanto pelo AGU como pelo Procurador-Geral da República. O STF, então, declara constitucional o ato atacado. Se ele declara constitucional o ato atacado nesse caso, não há inconstitucionalidade flagrante. E se não há inconstitucionalidade flagrante, o AGU não poderia ter deixado de defender o ato que ele deixou de defender. Logo, o AGU descumpriu um comando constitucional. Poderia, inclusive, dar margem à responsabilização do AGU. Então, uma hipótese que não me parece ser uma hipótese compatível com todo o sistema constitucional. Porque algum argumento favorável à presunção de constitucionalidade você pode trazer aos autos. Ah, professor, você pode ter uma hipótese absolutamente excepcional de uma inconstitucionalidade flagrante. Sim, mas é muito raro. Repito, não estou dizendo que o ato seja sempre constitucional. Não é isso. O que eu estou dizendo é que algum argumento favorável à constitucionalidade você tem. Não estou dizendo que o argumento é bom ou que é ruim, mas eu estou dizendo que algum argumento tem. Por quê? Porque se esse ato foi convertido em lei, durante o processo legislativo, algum argumento favorável à constitucionalidade desse ato você teve, que justificou a aprovação pelo Congresso, que justificou, por exemplo, a sanção pelo presidente da República. Imaginemos o seguinte: imaginemos uma lei que estabeleça a pena de prisão perpétua. Ah, professor, prisão perpétua é vedada pela Constituição. Teria aqui uma inconstitucionalidade flagrante. Mas o Congresso diz, por exemplo, que os direitos fundamentais seriam relativos. Então seriam passíveis de relativização. Logo, entende o Congresso que, excepcionalmente, seria possível estabelecer pena de prisão perpétua quando se tratar de crime gravíssimo, de um atentado contra o próprio Estado democrático de direito. É hipotético o exemplo, tá? E ele aprova esse projeto, remete ao presidente. O presidente sanciona esse projeto e transforma em lei. Por óbvio, pelo menos para mim, que essa lei seria inconstitucional. Mas não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que você tem pelo menos algum argumento favorável à sua constitucionalidade. Por exemplo, a relatividade da vedação à pena de prisão perpétua é um argumento. Então a AGU se manifesta e traz ao processo algum argumento favorável à presunção de constitucionalidade para garantir esse maior equilíbrio, para garantir o mínimo de contraditório necessário a um processo de índole objetiva, onde você não tem essas partes contrapostas. Inclusive, a manifestação da AGU, ela acaba trazendo para o debate mais argumentos. Porque se você tem aquele que propõe a ação atacando o ato, você tem o AGU trazendo argumentos favoráveis à compatibilidade do ato em face da Constituição. O que torna, portanto, o julgamento argumentativamente mais robusto, pois o STF vai ter mais argumentos para apreciar a constitucionalidade daquele ato, não apenas analisando os argumentos contrários, mas examinando também os argumentos favoráveis. Eu, particularmente, não gosto muito dessa terceira exceção. O ministro Marco Aurélio também não tem admitido essa terceira exceção, embora o STF ainda admita essa terceira exceção. Então nós temos aqui 3 exceções: a obrigatoriedade do AGU defender a presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos. Primeira, como falar, quando você já tiver, veja lá, precedente. Então, quando você tiver uma declaração de inconstitucionalidade anterior do próprio STF. Segunda hipótese, quando a defesa do ato conflitar com a defesa dos interesses da União. E a terceira hipótese, a chamada inconstitucionalidade flagrante, chapada, evidente, fumegante,
inconstitucionalidade enlouquecida, desvairada, como dito, hipótese em que o ato é patentemente incompatível com a Constituição, que não é necessário nenhum exame mais aprofundado para você constatar que esse ato é inconstitucional. Vimos então o princípio da presunção de constitucionalidade. Detalhe aqui importante: embora o AGU não se manifeste a partir de processos subjetivos, de ações concretas, lá no controle difuso, esse princípio ele serve para o controle difuso, concreto e incidental, para o próprio julgador. Ele demonstra ao julgador que o julgador deve partir de um pressuposto de que aquele ato é compatível com a Constituição. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós vamos fazer a ligação com esse princípio e o próximo princípio de interpretação, mais especificamente, o princípio de interpretação conforme a Constituição. Assim, se nós temos um ato presumidamente constitucional, isso indica ao julgador que, ao analisar esse ato, ele deve, sempre que possível, buscar a compatibilização desse ato em face da Constituição. Nós temos aí a ligação, portanto, do primeiro princípio com o segundo princípio. Segundo princípio, que vamos examinar no próximo bloco. Já voltamos.